Você já parou para pensar como um pedaço de pão pode valer mais que todo o ouro do mundo? O sol de meio-dia castigava o asfalto da Avenida Paulista quando Gabriel empurrou sua cadeira de rodas pelos corredores do metrô. Aos 14 anos, ele conhecia cada buraco, cada degrau, cada obstáculo daquela estação como a palma da mão. O barulho metálico das rodas ecoava entre as paredes azulejadas, misturando-se ao som dos passos apressados de quem tinha pressa demais para reparar num menino que sorria mesmo carregando o mundo nas costas. Gabriel morava com a avó, Dona Lourdes, numa casa de 2 cômodos em Cidade Tiradentes. Toda manhã, ele acordava com o cheiro do café coado no pano e o som da televisão ligada no volume máximo. A audição da vovó não era mais a mesma. Depois de ajudá-la com os remédios e organizar a casa, Gabriel pegava o ônibus adaptado rumo ao centro da cidade. Não era trabalho, era sua missão. Bom dia, meu amor! Gabriel cumprimentava cada pessoa que encontrava pelo caminho. Alguns respondiam com um sorriso genuíno, outros desviavam o olhar, mas ele nunca desistia. Carregava na mochila pequenos desenhos que fazia à noite, retratos a lápis de pessoas que observava na rua. Era assim que conseguia algumas moedas, oferecendo arte onde outros viam apenas esmola. Naquele dia, porém, a sorte não tinha sorrido para ele. Já eram 3 da tarde e Gabriel tinha arrecadado apenas R$ 5, o suficiente para comprar um pão de açúcar na padaria da estação. Seu estômago roncava há horas, mas ele sabia que Dona Lourdes também não tinha almoçado. Enquanto saboreava mentalmente o pão que estava prestes a comprar, Gabriel notou um homem sentado no chão, encostado numa coluna. O sujeito devia ter uns 50 anos, vestia um terno caro, mas amarrotado, e segurava a cabeça entre as mãos, como quem carrega um peso invisível. Seus sapatos italianos contrastavam com a posição vulnerável em que se encontrava. Gabriel parou. Algo naquele homem lhe tocou profundamente. Talvez fosse o jeito como seus ombros tremiam levemente, ou como ele parecia pequeno apesar do tamanho grande. Era uma tristeza que Gabriel reconhecia, a mesma que via no espelho nos dias mais difíceis. "O senhor está bem?" perguntou Gabriel aproximando a cadeira. O homem levantou os olhos vermelhos. Por um momento ficaram se encarando, 2 mundos completamente diferentes unidos pela dor humana. "Desculpa, menino. Eu só..." A voz do homem saiu embargada. "Eu não sei mais o que fazer." Gabriel sentiu o coração apertar. Conhecia bem aquela sensação de não saber para onde ir, de sentir que o mundo desabou. Olhou para a mochila, depois para o homem, depois para o próprio estômago que continuava roncando. "Tá com fome?" perguntou Gabriel, sem esperar resposta. Abriu a mochila e tirou uma nota amarrotada de R$ 5. "Vem comigo." Na padaria, Gabriel comprou o pão de açúcar que planejava devorar sozinho. O aroma doce invadiu seus sentidos, lembrando-o de domingos felizes na casa da avó. Mas quando voltou até o homem, partiu o pão ao meio, sem hesitar. "Come comigo", disse Gabriel, estendendo a metade maior para o desconhecido. "Sozinho, a comida não tem gosto." O homem olhou para o pedaço de pão, depois para o menino cadeirante que sorria, mesmo tendo dividido sua única refeição do dia. Algo dentro dele se quebrou, ou talvez se consertou. Há meses não sentia a gentileza genuína de alguém. Há meses não lembrava que ainda existiam pessoas boas no mundo. "Obrigado", murmurou, aceitando o pão. Eu me chamo Roberto." Gabriel respondeu mastigando devagar para fazer durar mais. "E não precisa agradecer não. A gente tá junto nessa vida, né?" Comeram em silêncio, sentados ali na estação do metrô. Roberto saboreava cada migalha como se fosse a refeição mais preciosa da vida dele. E talvez fosse mesmo. Gabriel cantarolava baixinho uma música que a avó costumava cantar, preenchendo o silêncio com uma melodia que parecia curar feridas invisíveis. Quando terminaram, Gabriel se despediu com um aceno e seguiu seu caminho, rodas cantando no chão liso da estação. Roberto ficou ali, segurando ainda nas mãos as migalhas daquele pão que salvou mais que a sua fome, salvou a sua alma. Naquele momento, nem Gabriel nem Roberto sabiam que aquele gesto simples acabara de mudar 2 vidas para sempre.
O menino cadeirante tinha acabado de dividir seu lanche com um dos homens mais ricos do Brasil, que havia perdido tudo e agora acabara de encontrar uma razão para recomeçar. Já aconteceu de você perder tudo e só então descobrir o que realmente importa? Roberto Mendes havia sido dono de um império, construtora, mineração, tecnologia. Seu nome estampava manchetes da revista Forbes como um dos empresários mais influentes da América Latina. Penthouse em São Paulo, cobertura no Rio, fazenda no interior, tudo construído com determinação, ambição e uma frieza que ele confundia com eficiência. Mas impérios construídos sem alma têm fundações frágeis. 3 meses antes daquele encontro na estação, tudo desmoronou como um castelo de cartas. A empresa foi investigada por corrupção. Ele era inocente, mas a lama grudou mesmo assim. Investidores fugiram, contratos foram cancelados, funcionários demitidos. Em questão de semanas, Roberto perdeu 90% de seu patrimônio. Pior que a falência financeira foi a falência emocional. Márcia, sua esposa há 20 anos, pediu divórcio na primeira reunião com os advogados. "Eu me casei com um vencedor, Roberto, não com um perdedor", foram suas palavras exatas. Os filhos, já adultos, sumiram quando perceberam que a herança tinha evaporado. Roberto se viu sozinho pela primeira vez na vida. Naquela tarde, depois de mais uma reunião humilhante com credores, ele havia caminhado sem rumo até a estação do metrô. Sentou no chão porque as pernas não aguentavam mais carregar o peso da derrota. Ali, no meio de centenas de pessoas, sentiu-se o homem mais solitário do planeta. Até o menino cadeirante parara para perguntar se ele estava bem. Agora, 2 horas depois, Roberto estava em seu apartamento no Itaim, o único imóvel que conseguira manter. Sentado na varanda, observava a cidade que um dia dominou. O gosto doce do pão de açúcar ainda persistia em sua boca, mas era outro sabor que não conseguia esquecer. O sabor da bondade pura. Gabriel. O nome ecoava em sua mente como uma melodia esquecida. Quantos anos tinha aquele menino? 14? 15? De onde tirou tanta generosidade? Roberto tentava lembrar da última vez que alguém havia feito algo por ele sem esperar nada em troca. Não conseguia. Puxou o celular e ligou para Carla, sua única funcionária que permanecera leal mesmo sem receber salário. "Carla, preciso que você me ajude com uma coisa diferente." "Claro, senhor Roberto, o que precisa?" "Quero encontrar um menino, cadeirante. Uns 14 anos, cabelo cacheado, sorriso especial. Ele fica na região da Paulista, provavelmente mora na periferia." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Posso perguntar por quê?" Roberto fechou os olhos, sentindo novamente o gosto daquele pão partilhado. "Porque ele salvou minha vida hoje." Enquanto Roberto planejava sua busca, Gabriel chegava em casa com um coração leve. Dona Lourdes estava sentada na cadeira de balanço assistindo sua novela das 6. "Como foi o dia, meu neto?" "Bom, vó, conheci uma pessoa hoje." "Ah, é? Conta pra vovó." Gabriel se transferiu da cadeira de rodas para a poltrona ao lado da avó, movimento que executava com a naturalidade de quem nasceu adaptando-se ao mundo. "Era um homem muito triste, vó. Estava lá no metrô, perdido, igual eu fico às vezes quando lembro do acidente." Dona Lourdes acariciou os cabelos do neto. 3 anos haviam se passado desde o acidente de trânsito que matou os pais de Gabriel e o deixou paraplégico. 3 anos desde que ela, aos 68 anos, se tornou mãe novamente. "E o que você fez?" "Dividi meu lanche com ele", Gabriel sorriu. "Lembrei do que a senhora sempre fala: dor dividida é dor diminuída, alegria dividida é alegria multiplicada." A velha senhora sentiu os olhos marejarem. Esse menino, com toda a sua dor e limitações, ainda conseguia enxergar beleza no mundo. Ainda conseguia ser o homem que os pais gostariam que ele fosse. "Você tem o coração do seu pai e a alma da sua mãe", disse ela beijando a testa do neto. Gabriel não sabia, mas naquele momento, do outro lado da cidade, Roberto Mendes olhava pela janela e sentia algo que não experimentava há anos: esperança. Pela primeira vez em meses, tinha um propósito. Ia encontrar aquele menino não para pagar uma dívida. Dívidas de bondade não se pagam, se multiplicam. Ia encontrá-lo porque precisava aprender a ser gente de novo. E Gabriel, inocente de toda essa revolução que havia causado, adormeceu naquela noite sonhando que o homem triste havia encontrado sua paz. Não imaginava que, na verdade, este homem estava prestes a encontrar muito mais que isso.
Estava prestes a encontrar uma nova razão para viver. Você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida para nos mostrar quem realmente somos? 3 semanas. Foi o tempo que Roberto levou para encontrar Gabriel novamente. Carla havia contratado discretamente um investigador, mas Roberto fez questão de participar pessoalmente da busca. Todas as manhãs, ele percorria as estações de metrô, terminais de ônibus, praças, não como o empresário arrogante que um dia foi, mas como um homem comum procurando por um milagre em forma de menino. Durante essas 3 semanas, algo estranho aconteceu com Roberto. Pela primeira vez em décadas, ele realmente viu São Paulo. Viu os vendedores ambulantes que acordavam antes do sol, os limpadores de vidro que sorriam mesmo sob o sol escaldante, os artistas de rua que transformavam calçadas em palcos. Viu um mundo que sempre existiu, mas que sua vida de helicópteros e carros blindados nunca havia permitido enxergar. E em cada rosto procurava o sorriso de Gabriel. Foi numa quinta-feira chuvosa que o destino decidiu conspirar a favor deles. Gabriel estava na Praça da República, protegido embaixo de uma marquisa, organizando os seus desenhos numa pasta plástica. A chuva forte havia espantado a maioria das pessoas, mas ele permanecia ali, observando as gotas dançarem no chão. Desculpa, você é o Gabriel? O menino ergueu os olhos e demorou alguns segundos para reconhecer o homem à sua frente. Roberto estava diferente, mais magro, barba por fazer, roupa simples, mas eram os olhos que mais haviam mudado. Onde antes havia vazio, agora brilhava algo que Gabriel conhecia bem: gratidão. Oi, Roberto? Gabriel sorriu daquele jeito que iluminava qualquer ambiente. Nossa, eu estava pensando no senhor esses dias. Como tá? Roberto sentiu um nó na garganta. 3 semanas procurando, imaginando esse momento, e agora não sabia o que dizer. Como explicar para um menino de 14 anos que ele havia salvado um homem de 50? Posso sentar aqui com você? Perguntou Roberto, apontando para um banco embaixo da marquisa. Claro, quer ver meus desenhos? Acabei de fazer esse aqui. Gabriel mostrou um retrato a lápis de uma mulher sorrindo. É a Dona Maria. Ela vende pipoca aqui na praça. Olha como o sorriso dela é bonito. Roberto pegou o desenho com cuidado, como quem segura algo sagrado. O traço era simples, mas havia vida naqueles riscos. Gabriel havia capturado não apenas o rosto da mulher, mas sua essência. Você tem muito talento, disse Roberto, genuinamente impressionado. A avó sempre fala que Deus dá um dom especial para cada pessoa. Como não posso correr, ele me deu outras pernas. Essas aqui. Gabriel apontou para as próprias mãos. E o senhor? Qual é o seu dom? A pergunta pegou Roberto desprevenido. Qual era o seu dom? Fazer dinheiro? Construir impérios? Destruir concorrentes? Nada disso parecia um dom agora. Acho que ainda estou descobrindo, respondeu honestamente. Gabriel o estudou com aquela maturidade que só existe em crianças que cresceram rápido demais. Às vezes, a vida quebra a gente para mostrar do que a gente é feito por dentro. Comigo foi assim. Quando perdi meus pais e fiquei assim, ele bateu nas pernas. Achei que ia morrer de tristeza. Mas a avó me ensinou uma coisa. A gente não escolhe o que acontece com a gente, mas escolhe o que fazer com o que acontece. Roberto sentiu como se levasse um soco no peito. Um soco de sabedoria vindo de alguém que tinha 1/3 da sua idade e 1000 vezes mais sabedoria de vida. Gabriel, aquele dia no metrô, eu estava pensando em desistir de tudo. O menino olhou com seriedade. E agora? Agora eu quero aprender a viver de verdade. Quero aprender com você. Gabriel riu, mas não era um riso de zombaria. Era pura alegria. Aprender comigo? Mas eu não sei nada. Mal terminei o ensino fundamental. Você sabe a coisa mais importante do mundo, Gabriel. Você sabe ser gente. A chuva começou a diminuir. E com ela, as defesas que Roberto havia construído durante décadas. Ali, sentado num banco molhado ao lado de um menino cadeirante, o ex-bilionário chorou pela primeira vez em anos. Chorou pela vida que perdeu, pela família que nunca teve de verdade,
pelo tempo desperdiçado sendo alguém que não era. Gabriel não disse nada. Apenas pôs a mão no ombro de Roberto e ficou ali, presente, oferecendo o que sabia dar de melhor: sua humanidade. Quando Roberto parou de chorar, Gabriel sorriu. Sabe o que a avó fala? Lágrima é o jeito da alma fazer faxina. O senhor tá limpando por dentro. Roberto riu no meio das lágrimas. Posso ser seu amigo? Já é. Amigo é isso, tá junto na chuva e no sol. Naquele momento, embaixo de uma marquisa encharcada na Praça da República, nasceu uma amizade que ia transformar duas vidas para sempre. Roberto havia encontrado Gabriel, mas mais importante que isso, havia encontrado a si mesmo. Você já percebeu que as pessoas mais pobres são muitas vezes as mais ricas de espírito? Os 2 meses seguintes ao reencontro foram os mais importantes na vida de Roberto Mendes. Toda terça e quinta-feira ele encontrava Gabriel na Praça da República. Não como um empresário fazendo caridade, mas como um amigo genuíno que havia descoberto um tesouro em forma de menino cadeirante. Conversavam sobre tudo: arte, sonhos, dores, esperanças. Gabriel falava dos pais que perdeu com uma saudade doce, sem amargura. Roberto começou a falar da família que nunca teve de verdade, com uma tristeza que lentamente se transformava em aceitação. Sabe qual é a diferença entre ser rico e ser próspero? Perguntou Gabriel numa tarde ensolarada enquanto desenhava o movimento das pombas na praça. Não sei. Qual é? Rico é quem tem muito dinheiro. Próspero é quem tem muito amor. Gabriel sorriu sem tirar os olhos do papel. Minha avó sempre foi próspera, mesmo morando numa casa pequena. Roberto refletiu sobre isso. Havia sido rico a vida inteira, mas próspero? Nunca. E você acha que dá para ser os dois? Claro, mas tem que começar sendo próspero. O dinheiro sem amor vira maldição. A sabedoria daquele menino continuava surpreendendo Roberto a cada encontro. Gabriel havia transformado suas limitações em superpoderes. Enxergava pessoas onde outros viam multidões, encontrava beleza onde outros viam caos urbano, oferecia esperança onde outros viam apenas problemas. Foi através dos olhos de Gabriel que Roberto conheceu o verdadeiro Brasil. O menino o levou para conhecer Dona Lourdes, que os recebeu com um café forte e histórias que faziam Roberto rir até as lágrimas. Conheceu seu João, o pipoqueiro que sempre guardava um saquinho extra para o Gabriel. Conheceu a irmã Conceição da igreja local, que coordenava um grupo de apoio para famílias com pessoas com deficiência. Essa é minha família, dizia Gabriel, apresentando cada pessoa como se fosse a mais importante do mundo. Roberto começou a entender que havia passado 50 anos confundindo networking com amizade, funcionalidade com afeto, sucesso com felicidade. Mas foi numa quinta-feira de setembro que tudo mudou. Gabriel não apareceu no encontro marcado. Roberto esperou 3 horas na praça, preocupação crescendo no peito. No dia seguinte, fui direto à casa de Dona Lourdes e encontrou o menino deitado na cama, pálido e fraco. É a coluna, Roberto, explicou a avó com os olhos vermelhos. O médico disse que precisa de uma cirurgia, mas o SUS está com lista de espera de 2 anos. Roberto sentiu o mundo balançar. Enquanto Gabriel definhava na cama, um sistema burocrático decidia o tempo de vida de um menino que salvava almas. Quanto custa a cirurgia particular? Perguntou Roberto. R$120 mil, respondeu Dona Lourdes. Pode parecer pouco para outras pessoas, mas para nós... Roberto fez alguns cálculos mentais. Era praticamente tudo que havia sobrado de seu patrimônio. Tudo. Se gastasse esse dinheiro, ficaria sem nada. Dependeria de pequenos trabalhos como consultor para sobreviver. Olhou para Gabriel, que sorria fraco da cama. Não fica triste, Roberto. Vai dar tudo certo. Sempre dá. Naquele momento, Roberto entendeu o significado real de prosperidade. Dona Lourdes, pode ligar para o hospital e marcar a cirurgia? Eu vou pagar. Roberto, não, é dinheiro demais. Não é dinheiro demais. É o investimento mais importante da minha vida. Gabriel tentou protestar, mas Roberto foi firme. Você me ensinou que amigo é quem tá junto na chuva e no sol, lembra? Pois agora tá chovendo e eu vou ficar aqui. Naquela noite, Roberto transferiu R$120 mil para a conta do hospital. Era quase tudo o que tinha.
mas pela primeira vez em anos sentiu-se verdadeiramente rico. Quando Carla soube da decisão, ficou chocada. Senhor Roberto, com todo respeito, o senhor enlouqueceu. Esse dinheiro era para sua sobrevivência. Roberto sorriu, um sorriso que Carla nunca havia visto no rosto do patrão. Carla, eu passei 50 anos sobrevivendo. Agora eu quero viver! A cirurgia foi marcada para a segunda-feira seguinte. Roberto passou o fim de semana na casa de Dona Lourdes, ajudando nos cuidados com Gabriel e aprendendo receitas de família que valiam mais do que qualquer MBA. Na véspera da cirurgia, Gabriel o chamou para conversar a sós. Roberto, por que está fazendo isso? Roberto pegou a mão do menino, uma mão pequena que havia segurado a sua nos momentos mais difíceis. Porque você me ensinou que a vida não é sobre ter tudo, mas sobre dar o que se tem para quem se ama. Gabriel sorriu e fechou os olhos. Sabia que ia dar tudo certo, sempre dá. Roberto não sabia que aquela seria a última conversa que teriam antes de tudo mudar mais uma vez. Não sabia que o destino havia preparado uma surpresa que iria transformar o sacrifício em milagre, a generosidade em abundância e a amizade em algo eterno. Já acreditou que quando você dá tudo o que tem por amor, o universo conspira para te devolver multiplicado? A cirurgia de Gabriel foi um sucesso. 6 horas de procedimento, 2 semanas de recuperação e o menino voltou a sorrir com a mesma intensidade de sempre, só que agora sem dor. Roberto ficou ao lado dele todos os dias, dividindo o quarto do hospital como se fosse família. Dona Lourdes brincava que tinha ganhado um filho e um neto de uma vez só. Agora vou poder desenhar ainda melhor, disse Gabriel, já sentado na cadeira, flexionando os dedos. A dor não deixava minha mão firme. Roberto observava aquela alegria pura e sentia que havia tomado a decisão mais acertada de sua vida. Mesmo estando praticamente sem dinheiro, nunca se sentiu tão rico. Foi na saída do hospital que o destino mostrou suas cartas. Senhor Roberto Mendes? Uma mulher elegante se aproximou no estacionamento. Sim? Meu nome é doutora Patrícia Soares, advogada. Represento um grupo de investidores internacionais. Podemos conversar? Roberto franziu a testa. Que investidores estariam interessados no empresário falido? Os senhores acompanharam seu caso nos últimos meses, explicou a advogada, entregando uma pasta. Sabemos que o senhor foi injustamente prejudicado pelas investigações. Nossos clientes acreditam na sua inocência e na sua capacidade empresarial. Roberto abriu a pasta e quase deixou os papéis caírem. Era uma proposta de sociedade numa empresa de tecnologia social, exatamente na área que sempre havia sonhado em atuar, mas nunca teve coragem de deixar os lucros tradicionais. Por que eu? Perguntou Roberto. Porque nos últimos meses, enquanto o senhor pensava que ninguém estava vendo, várias pessoas estavam observando. Suas visitas às comunidades, seu trabalho voluntário com pessoas com deficiência, seu sacrifício pessoal para ajudar uma criança. Isso nos mostrou quem o senhor realmente é. Roberto sentiu um arrepio. Vocês me investigaram? Não investigamos, apenas prestamos atenção. No mundo dos negócios, é raro encontrar alguém que coloca princípios acima do lucro. Queremos um sócio, não apenas um executivo. A proposta era generosa. Roberto seria sócio minoritário numa startup que desenvolvia tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. O salário inicial já seria 3 vezes maior que seus rendimentos atuais, e os lucros futuros poderiam restaurar completamente seu patrimônio. Posso pensar? Claro, mas temos uma condição. Qual? Queremos conhecer o menino que o inspirou a essa transformação. Roberto sorriu. Claro que queriam conhecer Gabriel. Todo mundo que conhecia Gabriel saía transformado. Uma semana depois, na casa de Dona Lourdes, aconteceu a reunião mais inusitada da história empresarial brasileira. 5 executivos internacionais sentados na sala pequena, tomando café coado no pano e ouvindo Gabriel falar sobre seus desenhos e seus sonhos. Meu sonho é ter uma escola de arte para crianças especiais, para elas aprenderem que limitação é só uma palavra, não uma prisão. Os investidores se entreolharam. Aquele menino acabara de apresentar, sem saber, o projeto social que eles procuravam financiar. Gabriel, você toparia ser nosso consultor especial? Queremos criar exatamente essa escola que você sonha. Os olhos do menino brilharam como estrelas. Consultoria é quando a pessoa dá ideias importantes, né? Exatamente. Então aceito, mas só se a avó e o Roberto ficarem perto para me ajudar.
6 meses depois, a Escola Gabriel estava funcionando em sede própria em Cidade Tiradentes. 50 crianças com diferentes deficiências aprendiam arte, tecnologia e, principalmente, que seus sonhos não tinham limitações. Roberto, agora diretor-presidente da Tec Social Brasil, dividia seu tempo entre a empresa e a escola. Havia recuperado sua estabilidade financeira, mas, mais importante, havia descoberto seu verdadeiro propósito. Gabriel se tornou o artista oficial da escola e também consultor de inclusão da empresa. Seus desenhos ilustravam campanhas nacionais e sua história inspirava milhares de pessoas. Dona Lourdes ganhou uma nova casa, construída ao lado da escola, e se tornou a avó oficial de todas as crianças do projeto. Lembra quando você me perguntou qual era meu dom? Roberto disse para Gabriel numa tarde ensolarada enquanto observavam as crianças brincando no pátio da escola. Lembro. Descobri qual é. Transformar generosidade em oportunidades. Você me ensinou isso. Gabriel sorriu e continuou desenhando. Sabe qual é o seu dom de verdade, Roberto? Qual? Você tem o dom de recomeçar, e isso é o mais bonito que existe. Naquele momento, observando dezenas de crianças especiais descobrindo seus talentos, Roberto entendeu a lição mais importante de sua vida. Quando você planta generosidade, colhe milagres. Quando você semeia amor, a vida inteira se transforma. O menino cadeirante que dividiu seu lanche com um estranho na rua havia, sem saber, plantado a semente da maior transformação que 2 corações já experimentaram. Uma semente que se tornou escola, empresa, família, propósito e prova de que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente vale a pena. Gabriel continuava sendo Gabriel, simples, generoso, luminoso. Mas agora tinha ao seu lado um amigo que aprendera que a verdadeira riqueza não se mede em números, mas em vidas transformadas. E toda vez que alguém perguntava para Roberto como tudo começou, ele respondia sorrindo. Com um menino que me ensinou que dividir é multiplicar, que amar é prosperar, e que às vezes um pedaço de pão pode salvar 2 almas de uma vez só.